Eu estava pensando aqui como notícias, histórias e fofoca andam, né? Elas vão longe, porque são passadas de pessoas para pessoas. Quando você menos imagina, tem se espalhado por todo local, por toda a região e muitas vezes prejudica vidas, né? Destrói famílias. Mas tem uma notícia que quando chega, restaura vidas, transforma as vidas e vai longe também. E muito mais do que fofocas, histórias, mas chega longe. E onde ela chega, vidas são transformadas. Sabe que notícia é essa? A notícia do Evangelho. A notícia que fala sobre Jesus. Ela anda por todo o mundo, salvando e transformando vida. Eu estava lendo hoje, aqui a lição de quarta-feira, Paulo e Colossos. E eu fiquei vendo aqui nessa lição o quanto a mensagem de Deus foi até mesmo onde Paulo não tinha pregado. Porque quando a gente olha aqui na lição e na Bíblia, a gente vê que Paulo, ele não foi em Colossos. Ele não visitou aquela região. Mesmo assim, o evangelho alcançou aquela região. Provavelmente, pessoas que ouviram a mensagem em outras regiões levaram para lá a mensagem. E Paulo diz aqui quem foi que levou a mensagem, que ouviu a mensagem e levou. Enquanto Paulo pregou na Ásia, podemos ir ali na cidade de Éfeso, muitas pessoas se converteram. Entre elas tinha Epáfras. Epáfras foi um homem que se converteu ao ouvir a mensagem de Paulo, provavelmente ali na cidade de Éfeso. E ele levou a mensagem, juntamente com outro, para Colossos. E lá a mensagem se espalhou sem que Paulo estivesse ido até lá e vidas foram salvas. E como eu sei que foi Epáfras? Porque aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim, ó: tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Então, vemos aqui que o pessoal de Colossos aprendeu a mensagem, ouviu sobre Jesus através desse homem chamado Epáfras, que era um colaborador de Paulo, que provavelmente tinha se convertido ali na igreja de Éfeso, como também outros, né? Como por exemplo Filemão. Filemão ele morava nessas mesmas regiões aqui de Colossos, né? A qual Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Inclusive, tinha outro também ali, né? Onésimo, que era escravo de Filemão, mas Filemão conheceu a mensagem, né? Então agora ele não seria mais escravo. E Paulo agora, mandando Onésimo novamente de volta para casa, pede para que Filemão o recebesse, não mais como escravo, mas como irmão, como amado irmão no Senhor. Está registrado em Filipenses, versículo 15, versículo 16, que ele deveria receber como irmão. E provavelmente ele morava nessa cidade aqui de Colossos também. Então, através desses homens, o evangelho chegou àquela região, porque o evangelho ele não tem barreira,
E realmente era a estratégia de Paulo. Pregava em locais específicos onde a mensagem pudesse ser levada para várias partes do mundo. Tem outro exemplo, é o exemplo lá, por exemplo, de quando Jesus subiu ao céu, e ali no Pentecoste, no dia do Pentecoste, os discípulos receberam o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas de outras nações. Por que Deus deu a eles o dom de falar em língua de outras nações? Porque ali naquela região estava acontecendo a festa de Pentecoste e existiam pessoas de várias nações que falavam várias línguas. Então era necessário que eles falassem na língua daqueles homens para que aqueles homens pudessem, ao ouvir a mensagem, se converter e levar a mensagem para a sua região. Fato é que muitos lugares onde Paulo foi pregar o evangelho já tinha igrejas plantadas. E como essas igrejas foram plantadas? Exatamente através daquela pregação lá na época do Pentecoste. Porque ali, como a gente vê o relato em Atos, no início de Atos, ele diz, olha, nós somos da Média, nós somos de Roma, nós somos de tal lugar, nós somos de lugar fulano, e como é que ouvimos falar em nossa própria língua? Então aqueles homens de várias nações, de vários lugares, ouviram a mensagem, se converteram ali, que foi quase 3 mil batismos em Pentecoste, e voltaram para a sua terra, e ao voltar para a sua terra, levaram o evangelho para lá. Por isso que muitas vezes, quando Paulo chegava em algumas regiões, já tinham igrejas. Da mesma forma, Epáfras ouviu a mensagem ali, enquanto Paulo pregava em Éfeso, e levou a mensagem para a sua terra, e assim a notícia chegou na sua terra e também em outras partes do mundo, e assim muitas pessoas foram salvas, né? Então, do evangelho chega, o evangelho transforma. É o evangelho transformador. E Paulo, lá em Romanos, Paulo disse assim uma vez, que todas as pessoas em toda parte do mundo já tinham ouvido o evangelho. Todos ouviram. Então, foi através de pessoas que ouviam e levavam para a sua terra a mensagem, né? E aqui foi o que aconteceu na igreja de Colosso. A mensagem foi levada para lá, né? Você vê que Filemon se converteu ao cristianismo também. Você vê ali que Onésimo, que era escravo de Filemon, também converteu-se ao cristianismo e agora não seriam mais senhor e escravo, agora seriam irmãos amados no Senhor, né? Então, você vemos ali o poder transformador de Cristo na vida daquelas pessoas, o que não faz o evangelho, né? E onde ele chega, ele transforma vida, né? Porque o evangelho não tem barreiras. Ele alcança várias partes do mundo, até que todas as pessoas conheçam o Deus verdadeiro. E aí você vê o poder de Deus em todos os cantos do mundo. E Deus usa homens como Paulo, como Epáfras, como eu, como você, para levarmos a mensagem a outras pessoas em várias partes do mundo e pessoas ali sejam salvas, né? Na região ali de Colossos, ou próximo dali havia muitas outras igrejas. A gente vê Laodiceia, por exemplo, a igreja de Laodiceia era uma igreja que ficava mais ou menos a 15 quilômetros de Colossos, né? Então havia várias igrejas e foram plantadas através de quê? De pessoas que levaram a mensagem até aquela região, que ouviram a mensagem e levaram até aquela região. Então o evangelho é assim, você escuta a mensagem e você leva a mensagem para outras pessoas. Você não guarda para você mesmo, isso é egoísmo. A gente leva a mensagem para outras pessoas. Em vez de espalhar más notícias, em vez de espalhar fofoca, que destrói vidas, que destrói famílias, que possamos levar o evangelho da salvação, pois o evangelho da salvação, ele restaura a vida, ele restaura famílias. E assim, a sociedade se torna até uma sociedade melhor quando ela aceita o evangelho, né? Então, vamos fazer como Paulo, vamos fazer como Epáfras, vamos fazer como os outros discípulos e não guardar a mensagem só para nós, mas levar para outras pessoas, para que mais pessoas conheçam a verdade, sejam transformadas e assim transmita para mais pessoas ainda, ok? Então é isso aí. Essa foi a nossa lição de hoje. Que Deus os abençoe.